Oi, o Abrindo Tabuleiro de hoje é sobre o Islã político. A gente pode juntar religião e política? Existe política religiosa? Existe religião política? Existe política baseada em religião? Continue assistindo esse vídeo que eu vou contar isso pra vocês. Então, em primeiro lugar, para falar sobre o Islã político, eu quero falar um pouco sobre o que é o Islã. O Islã é uma religião revelada pelo profeta Maomé no século VI. Ele é considerado a última religião do livro, sendo a primeira o judaísmo, a segunda o cristianismo e a terceira o islamismo. O Islã, então, não nega as outras religiões. Ele, inclusive, diz que elas devem ser protegidas. Maomé, então, seria o último profeta e ele tinha como incumbência expandir o Islã e fazer com que essas religiões retornassem às suas origens, porque elas haviam se perdido muito ao longo do tempo. O Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, ele é considerado uma mensagem direta divina e ele continua sendo revelado durante 2 séculos após a morte de Maomé. Voltando um pouco para a vida do profeta, é muito importante entender quem Maomé era e o que ele fez para entender a relação entre o Islã e a política. Maomé não era apenas um líder religioso, ele também era um líder político e militar. Quando ele revela a religião, ele foge de Meca para a cidade que hoje se chama Medina, que Medina significa a cidade do profeta. E em Medina ele começa a cooptar seguidores, ele começa a expandir a religião. E 13 anos depois, ele passou esses 13 anos sendo perseguidos, mas 13 anos depois ele retorna a Meca, invade Meca e instaura um califado. O califado, apesar de ter uma conotação negativa para nós hoje após a expansão do Estado Islâmico, o califado era apenas a forma que se chamava o que no formato ocidental seria como se fosse um império. Maomé era um líder militar tão bom que o tamanho do califado que ele construiu vinha da Pérsia até a Península Ibérica. Se você pegar isso no mapa, é uma extensão enorme de terra e é praticamente hoje são a maior parte dos países árabes. Diferente das outras religiões do livro, Maomé é considerado um ser humano. Ele não é uma divindade, mas ele chegaria muito perto de ser. E por isso, as ações que ele fez em vida são muito importantes para o Islã, como uma forma de guia comportamental que dura até hoje. Então, o Alcorão e as Hadiths, que são as ações que o profeta fez em vida, são 2 fontes fundamentais para o Islã de um guia comportamental, religioso e social como um todo. O que eu acho de extrema importância de entender quando a gente lê sobre a vida do profeta é que o fato dele ter sido um homem político e mesmo assim ele ser o grande profeta, a pessoa que revelou a religião e a pessoa que seria mais próxima de uma divindade, faz com que o Islã resolva o seu problema com a política desde o seu começo. Se você parar para pensar, no cristianismo, por exemplo, que é uma das principais bases da sociedade ocidental, Jesus Cristo não é um ser político. Ele é uma figura religiosa e uma figura histórica. Maomé não. Maomé é uma figura política, militar, religiosa e histórica. Isso faz com que não se exista um problema fundamental em misturar o islamismo com a política. E eu não tô aqui pra falar se isso é certo ou errado, se é melhor ou se é pior. E eu também espero que vocês não façam isso. Simplesmente uma outra forma de se fazer política. Existem inúmeras outras. E se a gente for parar pra pensar, o Ocidente não é tão não religioso assim, né? Se a gente parar pra perceber como a nossa moralidade é uma moralidade religiosa, por exemplo, o respeito à vida é um princípio religioso cristão. E esse é um dos maiores princípios que se tem dentro dos estados ocidentais. Então, não é tão laico assim, né? Agora sim, focando em Islã político, o Islã político, ele é uma filosofia política. Ele não é uma política religiosa, ele não é uma religião política, ele é uma filosofia política que tem como base a instrumentalização da religião e dos seus princípios para se fazer política. O objetivo do Islã político, então, é dar respostas à sociedade contemporânea com base em princípios que são reapropriados do Islã, são lidos por alguém, reinterpretados e utilizados como forma de se fazer política. Essa forma de se fazer política surge como resposta ao domínio colonial que acontece no final da Primeira Guerra Mundial. E aí você pode se perguntar, mas antes da Primeira Guerra Mundial não tinha Império Otomano ali? Então eles já eram meio que colonizados, entre aspas. Mas na realidade não, porque o Império Otomano ele não exigia que você tivesse a identidade otomana. Não era um Estado-nação como a gente conhece. Ele dava liberdade para que você pudesse ter a sua identificação étnica e religiosa, e a maioria das pessoas se identificavam a partir da sua religião.
Então todos que estavam ali, que eram islâmicos, se identificavam como islâmicos. E além dessa forma de identificação, o líder do Império Otomano é um líder islâmico. E isso tem uma força muito grande, porque ele possui legitimidade para aquela comunidade, que é uma comunidade muito grande naquela religião, naquela região. Quando você tira esse líder do poder, cria fronteiras extremamente artificiais, que as pessoas não estão cientes de que aquelas fronteiras existem, e pede para que aquelas pessoas se identifiquem, de repente, como sírios, isso não vai acontecer. Isso vai perdendo a legitimidade. As pessoas não reconhecem aquelas fronteiras e não reconhecem aqueles líderes que estão ali. Elas não sabem que são aquelas pessoas. Aquelas pessoas, dentro da lógica delas de vida, não fazem nenhum sentido. Então o Islã é uma comunidade que ultrapassa a fronteira. As pessoas não vão começar de um dia para o outro a se considerarem sírias, sauditas, iranianas e afins. Elas sempre se consideraram como islâmicas e isso continua da mesma forma. E isso cria uma necessidade de formação de uma nova forma de pensamento político que abarque esse tipo de tabuleiro, que não é a mesma forma do tabuleiro europeu. Então vamos lá, é um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, você é um Estado pós-colonial que tinha anteriormente uma dinâmica completamente diferente daquela que está sendo implementada e que ainda não teve tempo de se estruturar e de se conformar nos moldes de um Estado-nação, de um país como a gente vê hoje em dia. Além disso, você tem fronteiras extremamente artificiais que criam uma falta de legitimidade política absurda e que as pessoas simplesmente não reconhecem aquelas fronteiras. As pessoas que vivem dentro daqueles lugares, elas não reconhecem aquelas fronteiras. Esse conjunto de coisas faz com que o que se torne a legitimidade da política de qualquer pessoa que chega ao poder seja a religião, porque é a única coisa que era anterior a essa formação de Estado e que continuou. A única forma de se legitimar aquela pessoa que está naquela posição política é a religião. Então o Islã ele se torna a legitimação não só para a formação do Estado, mas para os debates políticos sobre leis, sobre direitos, sobre garantia ou não dos direitos. E isso vai se desmembrando em várias correntes. Existem muitas correntes do Islã, e aqui eu vou citar do Islã político. E aqui eu vou citar duas delas, só para vocês terem uma noção do quanto é diverso e do quanto pode ser diferente. Mas existem inúmeras e não tem tempo de vídeo aqui para eu citar todas. A primeira que eu vou citar é o Wahhabismo, que é uma linha que é um pouco mais reativa a qualquer coisa que seja ocidental. Então você larga de mão todas as ferramentas ocidentais que se tem, e você busca retornar à religião original, respeitar a religião original, e tudo aquilo que é considerado modernizante é tirado da lista do dia. O wahhabismo é a linha que segue, por exemplo, o Estado da Arábia Saudita, que é uma monarquia extremamente radical e que tem exatamente esse discurso de retorno à pureza da religião islâmica. Outra corrente que eu vou falar aqui, que é completamente diferente da que eu falei anteriormente, que foi fundada pelo Jamal al-Din al-Afghani, que foi um dos fundadores do pan-arabismo, e de acordo com ele, a população deveria ter acesso ao processo de decisão político e, além disso, o Islã ele só estaria perdendo a sua popularidade dentre a população porque ele tinha uma dificuldade de modernização e essa dificuldade deveria ser superada através da reinterpretação de algumas ações que eram baseadas no Alcorão. Então, quando você escuta alguém falando que o problema no Oriente Médio é que se tem muita mistura de religião e política, existem muitos líderes religiosos que se tornam líderes políticos, não necessariamente. Esse não necessariamente é o problema fundamental. A questão é muito mais complexa do que isso e a problemática que a gente vê enquanto uma sociedade que é herdeira de uma separação entre igreja e Estado, de uma separação teórica entre igreja e Estado, não é a mesma sociedade que não tem esse tipo de problema com a relação entre igreja e Estado. É diferente. É muito fácil apontar o dedo e falar, não, o formato de Estado deles é errado, porque mistura religião e política, e por isso, por conta da religião, tu tem inúmeras guerras. Esse tipo de fala é baseada, além de um preconceito, em uma falta de conhecimento de diferentes formas de se fazer política. A forma de se fazer política ocidental não é a forma de se fazer política corretamente. E dentro do Ocidente existem inúmeras formas de se fazer política. Só que a gente coloca tudo dentro de um saquinho.
em que a igreja e o Estado são separados. E aí, por conta disso, existe a autonomia das instituições e a igreja não interfere em assuntos políticos, só em assuntos privados. O que na prática a gente sabe, não é verdade. Apesar aqui, eu vou indicar um livro e um artigo que os dois são digitais, eu não tenho nenhum dos dois para mostrar aqui, então eu só vou falar sobre eles. O primeiro é um artigo do professor Fernando Branco, da UFRJ, que é Islã Político, Direitos Humanos e Democracia, que se você achar no Google, se você jogar no Google, você encontra. E o outro é o Manual de Oxford sobre Islã e Política. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse tema e se vocês quiserem conversar sobre isso, é só falar aqui nos comentários que a gente vai conversando um pouco. Eu estudei muito de novo pra fazer esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado de verdade.